mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Olá, agora meio-dia, mais 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda pode ir na lojinha de aplicativos do seu celular e procurar pela Rádio Canção Nova. Lá você baixa o aplicativo e procura pela FM 95.9. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer que está cansado e bastante estressado, não é mesmo? Mas você sabe o que é o estresse e como ele pode prejudicar a nossa saúde? O estresse normalmente é definido como um conjunto de reações no corpo em resposta a algum fator que esteja desencadeando o desequilíbrio no organismo. Desemprego, ter um filho, a morte de algum ente querido, o início no novo trabalho ou escola podem ser fatores causadores desse problema. O Brasil, minha gente, é um dos países mais estressados do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial sofre com o estresse. No Brasil, de acordo com a Associação Internacional de Controle do Estresse, o país já assume o segundo lugar no mundo com o maior nível de estresse. Muitas vezes, não é possível controlar o estresse sozinho ou mesmo perceber que as situações estão fugindo do nosso controle, sendo necessária a procura de ajuda profissional. Nesses casos, é fundamental a consulta com o psicólogo para buscar soluções para enfrentar o problema. Se não tratado, o estresse pode desencadear problemas graves, como hipertensão, derrames, enxaqueca e até infartos. E você, é estressado? Se considera uma pessoa estressada? Ou está vivendo algum momento que está passando por essa situação, ou já teve um momento em que você ficou muito estressado e sentiu isso ali na pele? Qual que é o nível do nosso estresse? Será que uma pessoa estressada aí consegue perceber por si só a necessidade de ajuda de um profissional? Se você está no limite e tem vergonha, como falar isso para as pessoas? Porque às vezes a gente não quer falar para a pessoa, olha, estou estressado, não estou legal, não é? A gente às vezes tem receio, medo, vergonha. Mas qual que é a importância dessa abertura? A gente falar isso para o nosso familiar, né? Para o nosso amigo, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Como perceber esses sinais ou mesmo como prevenir que o estresse chegue num nível tão elevado que prejudique a sua saúde. E hoje será este o nosso assunto aqui no programa Abre Aspas. Queremos ajudar você que está passando por essa situação, ou até nós mesmos, né? Que às vezes está passando por essa situação, como a gente perceber esses sinais, como buscar a ajuda de um profissional, entender as fases, né, desse estresse. E você, claro, pode participar conosco. O nosso WhatsApp está liberado 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você vai poder mandar a sua pergunta de áudio ou mesmo de texto para a nossa convidada que já está a caminho, que é psicóloga, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como perceber o estresse e também de que maneira a gente pode se ajudar e ajudar o outro. Não saia daí.
Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de continuar aqui o nosso assunto de hoje, a gente vai saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral e também serra, né? Até depois de um final de semana de temperaturas mais elevadas, né? A gente percebeu a presença aí fixa do sol, né? O sol apareceu em toda a região. Mas, claro que durante o período da manhã e noite a gente tinha temperaturas mais baixas, mas durante o dia aí o sol brilhou forte. Mônica Maria chega para cá, puxa a cadeira e conta pra gente como é que fica o tempo neste início de semana aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral e também serra. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Sim, Vanessa, vamos falar sobre a previsão do tempo para este início de semana. Segundo os meteorologistas no Vale do Paraíba, a segunda-feira deve ser de sol e sem chance de chuva. Mínima de 8 e a máxima pode chegar aos 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia também deve ser ensolarado sem nuvens no céu. Mínima de 13 e a máxima pode chegar aos 28 graus em São Sebastião e Ubatuba. Já na Serra da Mantiqueira, o dia amanheceu com bastante neblina, mas no decorrer das horas o sol apareceu e deve predominar durante toda a segunda-feira. Mínima de 7 e a máxima prevista é de 20 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Trânsito. Trânsito. Obrigada, Mônica, pelas informações. Então, vamos continuar aí com o tempo seco nesta segunda-feira, mas agora vamos falar com os motoristas ligadinhos aqui na Rádio Canção Nova. Lembrando que você, motorista, também pode interagir conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Tá passando por alguma via, tem alguma complicação no trânsito? Manda pra gente a sua mensagem aqui para que possamos também auxiliar os demais motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. E a gente vai, claro, dar aquele giro pelas principais rodovias que cortam a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral e também serra para auxiliar esses motoristas. Vamos começar pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista segue aí com o tráfego livre neste momento em ambos os sentidos, sem pontos de parada ou complicações. O motorista tem sinal verde. Para quem está nos acompanhando agora também, vamos falar sobre a rodovia Presidente Dutra, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista no trecho do Vale do Paraíba precisa ter atenção no sentido Rio de Janeiro, no trecho de São José dos Campos. Tem um acidente ali no 149 e com isso está com o tráfego intenso, né, na pista expressa, no trecho de São José dos Campos. Tem viaturas em atendimento no local e o tráfego flui por duas faixas sem previsão de liberação. Então, o motorista que segue no sentido Rio de Janeiro, no trecho de São José dos Campos, do quilômetro 149 ao 148, devido a um acidente, aí o tráfego está intenso na pista expressa, tem viaturas aí de atendimento, segundo a concessionária, e o tráfego flui por duas faixas, sem previsão de liberação. Então, o motorista redobre a sua atenção nesse trecho. Ainda aqui no trecho do Vale do Paraíba, ainda no sentido Rio de Janeiro, mas lá em Jacareí, do quilômetro 158 ao 157, o motorista também tem que ter um pouquinho mais de paciência e também de atenção, porque devido a obras na pista que nós já divulgamos aqui, né? Obras ali no trecho das marginais, o motorista tem que ficar atento porque há ali um afunilamento do trânsito em alguns pontos, né? Principalmente para quem vem de Jacareí, pela Getúlio Vargas, né? Tem ali o acesso um pouco mais complicadinho, que já é, né? Porque ali o acesso já é mais complicado, mas neste momento, devido às obras aí, para de alguma forma melhorar essa situação, o motorista vai precisar ter um pouquinho de paciência, de alguma forma evitar aquela saída ali, se pode, né? Utilizar outro acesso, buscar outro acesso, como por exemplo pela Mala Quiácide, porque a situação ali fica um pouquinho complicado, principalmente em horários de pico. Então, o motorista no trecho ali de Jacareí, do 158 ao 157, sentido Rio de Janeiro, vai ter que ter um pouco mais de paciência pelos próximos dias aí devido a essas obras, né? A interdição ali da terceira faixa da direita do quilômetro 158 e no local aí o tráfego acaba fluindo por uma faixa só. Claro que isso também impacta não só para quem vem de Jacareí, mas para quem já está vindo da rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, que chega ali naquele ponto, né? Às vezes vem por três faixas, acaba afunilando
para 2 faixas. Então, redobre a sua atenção, motorista, nesses 2 pontos aqui no trecho do Vale pela rodovia Presidente Dutra. Sentido Rio de Janeiro, em Jacareí, do 158 a 157, devido a obras, e em São José dos Campos, do 149 a 148, devido a um acidente. Então, motorista, fique atento. Demais trechos da região, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista tem aí tráfego livre, sem condições de complicação, faz excelente viagem. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e também ao sul de Minas, neste momento, segundo a concessionária, o motorista tem tráfego livre, sem pontos de parada ou complicações. O pessoal já voltou aí do final de semana, né? Muita gente indo para Campos do Jordão curtir o friozinho, então já voltaram porque as pistas estão livres, o motorista tem boa visibilidade, a gente percebe sol aí nas vias, né, nesses trechos da Floriano Rodrigues Pinheiro, então tem boa visibilidade e boas condições de tráfego. Claro que isso ao longo da semana vai se intensificando, até porque dia 30 começa o festival de inverno, dia 1º, né, começa o festival de inverno em Campos do Jordão e a gente sabe que a procura pela cidade, pela serra, aumenta um pouquinho mais. Mas neste momento o motorista não encontra dificuldades. E pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, o motorista tem que ficar atento ali em alguns trechos por conta de obras, né? Mas neste momento o trecho de Planalto tem tempo bom e o tráfego é livre, porém tem obras, né, em alguns trechos, então o motorista fique atento por conta de obras no trecho de Planalto, mas nada que cause lentidão, é mesmo questão de atenção. No trecho de Serra sentido litoral norte, o tempo também é bom e o trânsito é livre, e o mesmo acontece no trecho de Serra sentido São José dos Campos, onde neste momento o motorista não encontra dificuldades de trânsito e o tempo também é bom, tem boa visibilidade em ambos os sentidos. Então, motorista, essas são aí as informações de momento da rodovia Presidente Dutra, Floriano Rodrigues Pinheiro, corredor Ayrton Senna e também a rodovia dos Tamoios. Lembrando que você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp e ajudar assim aos outros motoristas ficarem bem informados. Nosso WhatsApp sempre liberado para você. 12:00 mais 46 minutos, nós estamos aguardando aqui a nossa convidada, que provavelmente pegou esse trânsito aí do acidente aqui na rodovia Presidente Dutra, mas ela já está a caminho. Então a gente vai para um rápido intervalo, Maria, a gente volta aqui ainda falando sobre o nosso assunto e você já pode, claro, começar a interagir conosco, mandando a sua mensagem para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Vamos falar sobre estresse hoje. Você se considera uma pessoa estressada? É difícil, né, a gente falar assim, eu sou estressada, né? Mas você considera-se uma pessoa assim, mas você é assim o tempo todo, buscou tratamento ou não, você se acha estressado? Manda pra gente aqui, vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto e a importância disso, né? Algumas pessoas já tiveram aí crises de estresse muito alta e conta pra gente como é que foi a sua experiência, a importância das pessoas buscarem ajuda o quanto antes. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. A Santa Missa é o momento mais importante do nosso dia. Toda primeira terça-feira do mês, a Canção Nova estará na Catedral São Dimas, com a Santa Missa às 7:30. Venha e reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Com a Canção Nova de São José dos Campos. São João Batista, ao reconhecer e apresentar Jesus como Cristo, continuou sua missão, a fim de que somente o Cristo aparecesse. Grande anunciador e denunciador, morreu na santidade e reconhecimento do próprio Cristo. Jamais surgiu entre os nascidos de mulher alguém maior que João Batista. São João Batista, intercedei por nós junto a Deus, para que possamos anunciar Jesus em meio aos desafios do mundo. Salve o nosso WhatsApp. 12 3019 8801. Nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801.
Do coração de Deus para o coração do vale. Canção Nova. Canção Nova no coração do vale. Ei, você que está acompanhando a programação da Rádio Canção Nova no Coração do Vale, sabia que você pode fazer a sua doação para o Projeto Dai-me Almas aí pertinho de você? Na Casa de Evangelização da Canção Nova, que fica na Rua Itororó, número 186, no bairro Jardim Paulista. Lá você consegue fazer a sua contribuição por cartão de crédito, débito automático ou em dinheiro. Juntos com você rumo ao 100%. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 12:00, mais 51 minutos, de volta com o programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, hoje dia 26 de junho de 2023. Hoje nós estamos aqui falando um pouquinho sobre estresse, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso assunto de hoje aqui, o nosso tema. A gente está na guarda aqui da nossa convidada, que pegou um trânsitozinho, mas já está a caminho. Mas deixa eu trazer uma informação importante para quem é de São José dos Campos. Olha só que bacana. A cidade de São José recebe a partir de hoje o Space Students Program, considerado o maior evento do mundo na área. Durante 9 meses, a cidade vai receber estudantes de vários países para eventos sobre o tema. A cerimônia de abertura vai acontecer hoje, a partir das 18 horas, no Parque Tecnológico, realizado desde 1988, cada ano em um local diferente ao redor do mundo. Esta será a 35ª edição da SSP e a primeira vez que terá o Brasil como sede, e a cidade de São José dos Campos será a sede deste evento. Segundo a Prefeitura, a cerimônia de abertura é uma espécie de boas-vindas a todos os participantes, entre eles cerca de 100 estudantes de 28 países, né, inscritos para o programa. Eles entrarão aí com a bandeira de seu respectivo país, como já é tradição nos eventos anteriores. A SSP já formou 5.400 alunos de 110 países diferentes. Durante o evento, deverão circular por São José dos Campos cerca de 500 pessoas de 50 países diferentes, entre eles cientistas, astronautas, pesquisadores e executivos de empresas e agências ligadas ao setor espacial. A agenda completa você encontra aí no site da SSP e você, claro, pode conferir. Então, para você de São José dos Campos, se encontrar com pessoas aí de países diferentes, mais de 500 pessoas inscritas aí, pode encontrar com um cientista, um astronauta, um pesquisador, enfim, pessoas ligadas ao setor espacial. Então, portanto, hoje tem a abertura aí desse evento, né? Aqui em São José dos Campos, o Space Students Program, que é considerado o maior do mundo nessa área aí de tecnologia. Então, motorista, para você, morador, né, na verdade, aqui de São José dos Campos, vai ser aí a primeira vez que este evento, na sua 35ª edição, que vai ser realizado aqui no Brasil. E aí, não só no Brasil, mas vai acontecer aqui em São José dos Campos. Então, que todos aí sejam bem-vindos aí, portanto, 9 meses de evento.
Meio-dia mais 54 minutos e chegou a nossa convidada, como eu disse para vocês, hoje vamos falar sobre estresse. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Raquel Brandão, que mais uma vez participa conosco aqui no programa Abre Aspas, e hoje para falar sobre esse assunto tão importante, tão atual, e que muitas vezes a gente deixa passar ali por despercebido, seja por vergonha ou seja para achar que nunca é com a gente, por achar, né, que nunca é com a gente. Imagina eu estressada, que isso, né? Raquel, seja bem-vinda. Falei aí, tava falando pessoal, um trânsito aí na Dutra, tem acidente, e tudo isso faz com que às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho a paciência, fica estressado. E hoje você vivenciou isso na prática, né? Pois é, eu comentei que era para dar veracidade ao tema. Para chegar aqui já realmente sentindo na pele o nosso assunto de hoje. Mas pois chegou, é. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos que estão participando, ouvindo agora. Mas isso faz parte. Claro que a gente brinca, né? E é assim mesmo que muitas vezes a gente começa a falar sobre esse assunto, né, Raquel? Porque você dizer, eu até brinquei aqui com os nossos ouvintes, convidando o pessoal para participar, é muito difícil dizer assim, oi gente, eu sou uma pessoa estressada. É raro as pessoas que têm essa consciência e que consegue muitas vezes falar isso. A gente brinca, né? Não, tô estressada porque eu peguei trânsito, tô estressada porque aconteceu isso. A gente sempre tem um motivo na frente para dizer o porquê tá estressado. Mas para quem está nos acompanhando, falar sobre estresse ou, né, de alguma forma entender o que é, ainda é de alguma forma um tabu para as pessoas, Raquel? Vamos lá, eu acho que falar do estresse talvez seria o de menos no contexto do tabu. A questão, às vezes, é a gente entender o que é e por que acontece. Porque vamos pensar do seguinte, estresse seria útil para a vida? O que você acha? Sim. Né? Tanto que nós temos, né, o hormônio do estresse, o cortisol. Ou seja, né, vamos pensar, quem nos criou fez com todas as propriedades necessárias para sobrevivermos a tudo. Então, quando nós vamos falar assim, olha, uma situação, o estresse, o hormônio do estresse, né, a gente falando principalmente do cortisol, qual é a importância? Nós precisamos para que nos coloque em movimento. Sim. Vamos dizer, numa situação onde eu precise socorrer alguém, onde meu filho levou um tombo, eu preciso ir lá pegar, socorrer, aconteceu algum acidente, houve alguma situação, alguém passou mal, precisa que eu faça alguma coisa, eu tenho essa necessidade. O estresse, a adrenalina, isso precisa ser liberado. Para quê? Para que eu tenha pressa, movimento, agilidade, eu consiga resolver essa situação. Tem uma atitude ali, sim, né? Sim, exatamente, tome atitude. Então, isso é importante. A questão é, o hormônio do estresse, o ideal é que ele seja liberado em nosso organismo diante dessas necessidades, diante dessas atividades. Mesmo quando vamos pensar, por exemplo, numa atividade física. Sim. Se eu vou correr, se eu vou caminhar, se eu vou fazer algum tipo de esforço, eu preciso, por quê? Porque é isso que vem para o meu organismo, que vai nos auxiliar. Por exemplo, nós temos, né, o sistema nervoso central e o que a gente chama de sistema nervoso periférico, que é o que vem abranger os nossos órgãos, né, todo o restante num contexto do nosso corpo. Então, o estresse, quando é liberado esse hormônio, ele vem para quê? Para auxiliar os nossos órgãos, a funcionalidade geral dos nossos órgãos. Então, a aceleração do batimento cardíaco, né? A questão mesmo da nossa respiração, de toda a funcionalidade ali. A gente precisa, isso é ativado. A questão é o ocorrer sem essa necessidade. Ou seja, esse viver estressado. Aí a gente está falando de uma utilidade ou de uma liberação, vamos dizer assim, do cortisol, da adrenalina, que ela está numa constante no nosso organismo. Então eu não relaxo, é como se eu não voltasse a essa tranquilidade. Então, quando eu falar do sistema nervoso, né, o periférico, que vai para os órgãos ali, preciso correr. Ok,
liberou cortisol, vai para os órgãos, vem para a corrente sanguínea, vai para os meus órgãos e tudo vai funcionando normalmente. Gente, parei a atividade física ou parei aquele socorro, aquela situação toda corriqueira. A minha preocupação de chegar aqui e participar, conseguir dar conta. Cheguei, o que acontece? Aí eu preciso de uma outra parte que vem funcionando no meu corpo, que a gente chama lá, ó, do sistema, porque esse sistema nervoso periférico, ele tem o simpático e o parasimpático. O simpático é o que faz funcionar tudo. Então, liberou o hormônio, acelerou o coração, respiração está um pouco ofegante, mas está tudo acontecendo ali como precisa. Esse parasimpático é a hora que assim, chegou, acalmou. Então, tudo vai voltando. Batimento cardíaco, respiração, tudo vai tranquilizando ali. Voltou para o seu eixo. Isso nós precisamos e deve acontecer normalmente. Aonde está o estresse que a gente vai dizer assim, adoecedor? A gente vai falar do estresse adoecedor quando ele vai se tornando crônico. Ou seja, todos os dias eu já acordo com essa porção. Eu estou sempre com a sensação de estar atrasado. Eu sempre estou devendo alguma coisa. Preciso fazer algo. Eu nunca consigo ter a sensação de relaxamento. Então, provavelmente, eu vou estar ansioso e eu posso desenvolver também um quadro de depressão. Agora, Raquel, é tão interessante você explicando isso, porque dá exatamente para a gente entender. Porque, às vezes, a gente acha que está estressado, mas dentro da normalidade. É nesse sentido que eu digo que, às vezes, as pessoas, né, ficam assim, não, tá tudo certo, eu fico estressado porque eu preciso agir, né? Porque talvez já tenha ouvido uma explicação como essa. Mas, por exemplo, vamos usar um exemplo prático. Um carro, no estresse, quando é necessário, você liga o carro e tá ali, tá ligado. Aí, quando você chega no local, você desliga o carro. Certo. No caso de uma pessoa com esse estresse adoecedor, é como se esse carro não desligasse? É bem por aí. O que acontece, né? O que nós costumamos dizer? Tem algumas classificações, por exemplo, para o estresse. O chamado estresse crônico, o estresse agudo e ainda se fala do agudo episódico. Né? Mas entre o agudo episódico e o agudo, vamos lá, o que é isso? Esse é um momento, é uma situação pontual. Ó, vou descrever o que aconteceu. Vinha para a rádio, aí pedi um motorista de aplicativo. Eu fiquei 20 minutos esperando 3 minutos. Imagina a sensação, porque é o combinado não cumprido. Uhum. Eu mandei uma mensagem, não me respondeu, foi me gerando um estresse. Por quê? Sim. Eu tinha um compromisso, eu precisava chegar, honrar com aquilo, tinham pessoas esperando. Epa, o que eu faço? E aí, pode ser funcional ou não funcional. Ah, cancela esse daqui, pede o outro e veio. E ok, foi ajustando. Mas foi ajustando porque eu também fui buscando o que eu posso, o que eu não posso. O que eu podia? Eu podia te avisar, eu podia fazer isso, aquilo. E o que eu não podia? Vamos lá, exercício de respiração no meio do caminho. Até porque você lida com a questão assim, mas você é psicóloga. Pois é, só recebi o diploma e o conhecimento, não a isenção de todas as questões aí, emocionais, né? Aí. Mas aí, isso vai acontecendo, a gente teve um episódio. Cheguei, entrei aqui, começamos a conversar, ó, tá tudo se ajustando, tá? Então, foi uma situação aguda e aí eu percebi. Taquicardia, respiração, os pensamentos acelerados, tudo ali. Isso, gente, esse estresse pontual a gente identifica. A gente identifica com mais facilidade, porque você sente aquela mudança logo. Quando a gente está falando do estresse crônico, é como se o organismo, se essa dosagem se tornasse uma constante. E é como se fossem gotas, eu vou dizer gotas homeopáticas, porque ele acontece com menor percepção. As pessoas têm menor percepção de que isso está acontecendo. Tanto que quando você diz, né, as pessoas falam, esse estresse é normal. Oi? Ele pode estar comum, mas ele não é normal. Pois é. Né? Tem uma diferença do que é do comum. Isso aqui pode acontecer em determinadas situações. É aceitável que isso aconteça. Mas considerar que seja normal, que todos os dias eu esteja estressado, todos os dias eu esteja com essa sensação de que eu estou sempre atrasado, eu estou sempre devendo, eu estou sempre perdendo. Não é.
Não tem como, né? Não tem como. E é exatamente essa questão de achar essa normalidade. Ah, não, faz parte, minha vida é muito agitada. Mas isso não pode deixar essas questões. Então, precisa haver ali um alinhamento daquelas questões para, né? Sim. Para equilibrar essa questão do estresse, né, Raquel? Porque faz mal, não tem como a gente achar que isso vai passar e tá tudo certo. E nos casos que não passam? Pois é, tanto que a gente sempre considera, eu digo a gente, né, dentro da área de saúde mental, começou a perceber, estou tendo pontos de... Estou percebendo que estou tendo situações de estresse, ainda que sejam episódicas, né, uma vez ou outra, mas isso está acontecendo com certa frequência. Sinal de alerta, gente, já começa a se observar. O que está acontecendo? Porque provavelmente tem uma irritabilidade, sabe? A pessoa que está sempre respondendo com mau humor, a pessoa que ela sempre tá ali e o outro fala, nossa, às vezes está tudo tranquilo aqui, fulano chegou, pronto, parece que tem uma energia que acelerou todo mundo. E por quê? Aquela pessoa, ela tá num sinal de alerta e ela emana aquilo mesmo para todo mundo, traz um desconforto. Sinalizou, isso está acontecendo com constância, gente, às vezes é busca não só do profissional do psicólogo, mas muitas vezes precisa da intervenção do médico psiquiatra, porque pode sim estar precisando de uma medicação, pode estar precisando dessa intervenção medicamentosa também, além dos hábitos, porque o que acontece, geralmente, quando nós vamos pensar desse estresse, do agudo, quando ele começam a acontecer muitos episódios, e aí a gente pode passar para o crônico, dá uma olhada na sua agenda. Dá uma olhada como que estão as atividades. Eu falo porque atualmente, se a gente for ver, agendas de criança. Tem criança que é a escola, aí tem a natação, aí tem o balé, aí tem o inglês, tem não sei o que. Você fala assim, que tempo que essa criança tem de ser criança mesmo? Pois é. E às vezes, né, cai naquilo que a gente já comentou aqui em outra oportunidade, que nós falamos sobre reclamação, né? Tá tudo interligado, porque é aquela questão, a reclamação por si só e a reclamação com atitude. Às vezes a gente só reclama, minha vida é muito corrida, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Você tem que fazer? Será? Seu filho, será que ele tem que fazer tudo isso? E é interessante você falar essa questão da criança, Raquel, porque às vezes isso já começa na criança porque o pai, a mãe já chega estressada em casa, a criança já tá ali naquele ambiente, já começa, entre aspas, minha gente, se contaminar com aquela situação, porque, né, imagina só, minha mãe não tem paciência, ela tá sem paciência, ela tá irritada, e aquilo acaba para ela como se fosse uma coisa comum dentro da casa e vai crescendo naquela rotina, e aí daqui a pouco, imagina só, a chance dessa criança ter um problema mais para frente, né? Sim, é inevitável, porque são os reflexos. Né? Tanto que da criança muitas vezes aparece na escola, aparece no jeito, se ela tiver um bichinho de estimação, aparece no jeito que ela trata esse bichinho de estimação, o jeito que vai para os colegas. Então, assim, para quem tem filhos, principalmente crianças, observe seu filho que você vai se ver. Olha só, Raquel, tem algumas participações aqui, tem um áudio da dona Lourdes Galdino, Maria Fernanda, posso colocar aqui? Boa tarde, Vanessa, querida. Boa tarde, Raquel, né? Isso, dona Lourdes Galdino. Boa tarde. Aqui é a Lourdes Galdino de Jacareí. Vanessa, eu já fui muito estressada. Quando eu vim de Pernambuco, cheguei aqui em Jacareí, me casei, né? Nossa, aí trabalhar fora, cuidar da casa. E é que eu não tive filho, né? Mas eu era tão ansiosa, tão estressada, tão nervosa, que fiz tratamento 1 ano com neuro, né? E me acalmei, mas só que me acalmei sim, mas eu sou um pouquinho nervosa às vezes, né? Porque as coisas da vida deixam a gente também às vezes meio estressada. Hoje mesmo, nossa, eu fui num médico vascular lá no Sim, aqui em Jacareí. Nossa, mas ele me deixou tão estressada, mas tão estressada porque ele me humilhou muito, né? Então, para mim não ser obrigada a brigar, né, dentro do consultório, aí eu fiquei, né, eu guardei comigo. Só que graças a Deus aí já me destressei.
Aí tô calma agora, sabe? Mas é difícil, viu? A gente não se estressar. Mas eu não me considero uma pessoa estressada, né? Assim, eu sou um pouco nervosa, mas quando me tira fora da linha, sabe? Mas eu não me considero estressada, sabe? Entendi. Tá bom, Vanessa? Tá bom, minha querida, obrigada. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada. Tá lindo. Beijo no coração de vocês duas aí, tá? Obrigada para a senhora também. Olha só que interessante, né? A dona Lourdes descreveu bem o dia a dia de uma pessoa real, né, Raquel? Sim, e aí ela trouxe uma questão episódica. Exatamente. Porque assim, ela pontuou pra gente o que aconteceu. Ela trouxe, né, por exemplo, que antes isso era uma coisa crônica. Ela até se cuidou. Ela foi, buscou tratamento, se cuidou, percebeu, melhora. E hoje o que ela trouxe foi uma situação pontual. Que vamos lá, inevitável a sensação. Não é? Pois né? é. Uhum. No entanto, acredito que ela tenha já se envolvido nas atividades dela e conseguiu que aquilo, vamos dizer, voltasse, né? Tá aqui sorrindo, né? Então, conseguindo contar, conseguindo descrever a situação de como foi a sensação, mas sem o efeito do estresse nesse momento. Então, isso é importante. Tanto que quando as pessoas, às vezes, falam da terapia mesmo, né? E aí eu costumo dizer assim, gente, uma coisa é alguém que chega para você e te conta como foi a terapia. Hoje eu conversei sobre isso, falei, e às vezes são cada situações, mas ela tá te contando. O profissional já fez o filtro. O desafio é quando você chega e a pessoa conta para você como se você fosse o terapeuta. E aí é sem filtro, vem com todo o peso da emoção. Né? Ela conseguiu de alguma forma, né, eu digo na atividade, no que ela foi fazer logo depois, dissolver, vamos dizer assim, as sensações do estresse e conseguiu contar pra gente aqui. Tanto que às vezes assim, o conversar é importante. Que atividade terapêutica você tem feito na sua vida? Né? Que atividade prazerosa, porque isso ajuda a trabalhar a questão do estresse. E é buscar realmente os escapes, né? A gente precisa buscar isso e a gente vai falar ao longo do programa de que maneira a gente pode, né? Dentro desse estresse episódico, o que acontece, o que você pode fazer para ajudar, né? O que ali dentro do seu ciclo familiar, às vezes você pode dar uma dica, olha, vem aqui, né? Vamos conversar. De que maneira você pode fazer isso? Mas tem mais uma participação aqui, a ouvinte não se identificou e se você também não quiser se identificar, minha gente, não precisa não, viu? Manda pra gente aqui a sua participação e tá tudo certo, né, Raquel? O importante é participar com a gente. Boa tarde, tomo um medicamento para ansiedade. Parei por um tempo e percebi que uns tempos pra cá fiquei muito estressada, principalmente no trânsito, indo buscar a minha filha na escola depois do trabalho. Isso é normal ou foi apenas uns dias de irritabilidade momentânea? Tá aí. Então, aí a gente faz um caminho que é o seguinte, né? A pessoa fala sobre fazer uso de uma medicação, né? Acredito que esse uso foi sob orientação médica. Eu não sei se o parar com a medicação também foi sob orientação médica, tá? Então, se foi sob orientação médica e se você está seguindo o acompanhamento, a orientação, é importante pontuar isso ao profissional que te acompanha. Pode ser uma questão episódica? Pode sim. No entanto, é muito importante estar atento. E tem um desafio que eu digo assim, para as pessoas que fazem o acompanhamento, o tratamento com o médico psiquiatra, neurologista, muitas vezes quando eu tenho a sensação de estar bem, por conta própria, eu faço a interrupção. E aí, inevitavelmente, existem a manifestação dos sintomas. Então, é muito importante estar atento, muito importante seguir essa orientação médica, conversar, descreva, se não está se dando bem com aquela medicação, fale isso ao profissional, converse, isso é muito importante. E eu digo por que é um grande desafio. As pessoas às vezes usam, gente, medicação para diabetes desde criança, usam medicações para pressão arterial e necessariamente usam, conseguem entender que é importante. Porque quando tem a necessidade para a nossa saúde mental, isso é tão difícil, é tão cheio de peso, tem uma vivência de tanto preconceito ainda.
Então, é importante estar atento. Até porque, né, é importante relatar isso, né, para o profissional. Olha, se foi, como a Raquel disse, com orientação, olha, parei, mas eu estou me sentindo assim, pode ser, né, porque as medicações, elas têm as suas reações, né, como qualquer outra coisa, né, ou não, se foi sem orientação, buscar o seu profissional aí novamente e entender, porque pode ter sido um dia ou outro, a gente tá mesmo estressado no trânsito, né, eu comentei aqui da Dutra, tá em obra, a gente que vem de Jacareí todo dia, aquele trânsito, isso acontece mesmo, né? Um dia que você tá atrasado ainda, você para, meu Deus, né? Hoje eu tava vindo, o trânsito parou, eu falei, meu Deus do céu. Mas cheguei a tempo. Mas gera sim, a gente fica com aquilo, sinal de alerta, né? Mas a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. A dona Lourdes mandou aqui, olha o que me acalma. Respirei, passei no Santíssimo, rezei um texto, já li a palavra, estou curado. Tô aqui dando risada. Que ótimo. É o escape dela. Sim, é o recurso. Às vezes a gente precisa buscar quais são os recursos, o que é terapêutico para mim. Com certeza. Agora, Raquel, falando em relação a ambientes e situações, dentro da sua vivência aí na psicologia, nas terapias, eu disse aqui, trouxe um dado da OMS que o Brasil, né, tem aí um grande número de pessoas estressadas, segundo os dados, já está na lista de, parece que, segundo país mais estressado do mundo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Existem alguns fatores ou mesmo ambientes que têm causado mais estresse nas pessoas? Bom, vamos lá, né? Se nós formos olhar para um contexto, nós vivemos um período onde somos chamados, por exemplo, a uma positividade tóxica. Eu digo tóxica num sentido de muitas vezes não ser respeitado, que você pode ficar triste, que você pode ficar chateado, que as coisas podem não dar certo. E claro que a gente torce para que esse não dar certo seja de vez em quando, não precisa ser sempre. Sim. Mas ele acontece. Quem hoje, por exemplo, vive sem as redes sociais? Existem algumas pessoas, raríssimas, mas existem. Nós somos bombardeados com esses conteúdos o tempo todo. Então, nós somos chamados o tempo todo à vida de idealizações, de perfeições. Então, você precisa ter sucesso, ser perfeito, a sua vida precisa estar sempre muito bem, obrigada, o tempo todo. E quem realmente vive assim? Quem está, né, nesse paraíso? Eu digo que nós estamos em busca. Isso não quer dizer que que eu não possa ser feliz enquanto eu estou ali trilhando o caminho de onde eu quero chegar, seja na minha vida profissional, amorosa, familiar, seja em qual contexto for. Mas o tempo todo, esse bombardeio do não estar nesse lugar perfeito, ele é um provocador. Porque ele faz com que o tempo inteiro esteja me comparando, né? Será que nós estamos fazendo isso? Nós somos chamados a apresentar resultados o tempo todo. Quem está nas empresas, né? Porque tem muitas empresas que é isso. Qual é a meta? Né? Então, praticamente, todo mundo trabalha com meta, com uma questão de horários, de valores. Então, como não gerar um estresse? Porque é a pressão que vem para esse lugar. É muito, por isso que quando a gente fala assim, olha a agenda, olha o seu tempo, olha o que realmente importa. Né? Às vezes eu faço um trabalho X, mas olha, eu quero X e X. Então a gente às vezes brinca e fala, o que você faz mesmo da meia-noite às 6? Arruma um tempinho que dá para fazer ainda mais alguma coisa. O que eu realmente estou fazendo? E nós temos cobranças. O tempo todo, né? Exatamente, o tempo todo. E até autocobrança, né? Isso, porque assim, é a cobrança do outro que vai implicando na minha autocobrança. Por isso que olhar muitas vezes e buscar essa resolução do que eu faço, o passo que eu dou, o meu tempo. Porque de repente eu olho, a gente falou da internet, né? Olha, tem um conteúdo ali que é bacana, que ensina X, Y, Z. Só que a pessoa está dizendo que isso daqui
eu tenho que conseguir em 6 meses. Vou dar um exemplo, fazendo aula de inglês. E aí a professora, olha, com tantos meses aqui, você está fluente por isso, isso e isso. Aí eu fazendo, no horário que dava lá, e ela, nossa, Raquel, mas já tinha que estar assim. Eu falei assim, ó, eu sei qual é a sua proposta. E eu sei que se eu seguir à risca a sua proposta, eu consigo chegar dentro do que você está prometendo. Só que eu não consigo seguir à risca a sua proposta. A minha preocupação está em manter o contato, fazer a aula, porque eu preciso aprender. Só que eu não vou conseguir fazer dentro desse tempo que você está prometendo, porque eu não vou conseguir encaixar na minha rotina todas essas suas orientações. Quando ela entendeu isso, a gente harmonizou e foi. Porque se eu colocasse isso para mim, não, eu tenho que fazer dessa forma, é mais um ponto de estresse, porque daí eu não consigo. E aí vem a frustração, exatamente, né? Vai da ansiedade, o estresse, a frustração, muitas vezes um ponto de depressão. Me sentindo incapaz. Todo mundo consegue, por que eu não? Exatamente. Né? Agora, Raquel, os nossos órgãos, né? Você disse lá no início, eles de alguma forma sentem, porque a gente pensa, né, no estresse como só uma coisa ali da mente. Ah, não, é porque eu começo a ficar esquecida, é porque, né, fico irritada, sou considerada aí a sem paciência no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, mas não é só isso, né? O nosso corpo inteiro, ele dá sinais que alguma coisa está fora do normal. E o mais importante, não é lidar com o estresse como uma coisa, é só um estresse, tá estressadinho. Não é isso. É realmente uma coisa que pode acarretar problemas seríssimos, inclusive levar a óbito, né? Sim, sim. A gente pode estar falando, né, essa constância no estresse, a gente pode ter com isso um AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, um infarto no miocárdio. E a gente pode ter, por exemplo, vamos dizer que talvez mais sutil ou mais leve, a própria questão da diabetes, desencadear. Porque à medida que essa liberação do cortisol acontece, ele dificulta o trabalho dos recaptadores, acho que é esse o termo mesmo, da insulina. Então, eu posso gerar aí um problema onde isso não vai acontecer, né? O organismo não vai funcionar ali. Vai trabalhar do jeito correto. Eu vou fazer uma obstrução e posso desenvolver um quadro de diabetes. Olha que sério é. Então, para quem está nos acompanhando, Raquel, hoje, né, diante disso que a gente falou, percebeu aí que tá com esse motor ligado o tempo todo, não tá desligando esse motor, né? Tem ali, chega no local onde precisa, mas o motor continua ligado, tá ali na marcha ali, não coloca de jeito nenhum num ponto mais tranquilo ali. A pessoa falou, nossa, realmente, acho que eu não tô me desligando, eu não consigo sair do problema. O problema já aconteceu, já resolveu, mas continua vivenciando aquilo o tempo todo para si. Eu gostaria que você reforçasse, então, quais são esses sinais de que, olha, você precisa buscar a ajuda de um profissional. Nem que seja uma conversa, você mulher, com o seu ginecologista inicialmente, fala, tô sentindo isso, para ele ir te orientando, ou já buscar realmente, se você tem essa consciência e a possibilidade, já uma terapia. Quais são esses sinais e a importância disso? Tá, a gente vai falar dos sinais. Tô com irritabilidade constante. Esse lugar desse estresse, eu estou sempre com a sensação de que eu estou atrasado, atrasada, eu estou sempre devendo alguma coisa, eu estou me sentindo incapaz de relaxar, de sentar, de tranquilizar. Eu sento para fazer uma refeição, eu estou ali engolindo como se eu estivesse na rua correndo, andando, como se eu estivesse dirigindo, tivesse que chegar em algum lugar muito rápido. A incapacidade de se desligar. Agora eu vou provocar talvez uma questão aqui, mas se eu morresse hoje, se hoje fosse o meu último dia, o que seria de fato imprescindível de ser feito? O que eu escolheria fazer hoje? Se hoje alguém dissesse, hoje é o seu último dia por aqui, quem você visitaria? Que trabalho realmente você faria? A quem você não deixaria de atender?
Que comida gostosa você comeria hoje? Que atividade física você escolheria? Para quem você iria sorrir? Pois é. E é sobre isso, né? É sobre você entender e se perguntar muitas vezes. Eu costumo dizer, Raquel, que a gente acha que a gente tem superpoderes, né? E a gente coloca a nossa capa ali e tá tudo certo. O superpoder vai fazer com que a gente consiga resolver tudo. Mas o tempo não é nosso. Não é só nosso, né? Não é só meu. Não é só meu, Vanessa jornalista. Não é só seu, Raquel psicóloga. Eu tenho a Vanessa mãe, a Vanessa esposa, a Vanessa filha, a Vanessa amiga. E a gente precisa começar, tem um olhar sobre isso, né? Sim, isso é imprescindível. Tem mais uma pergunta aqui, antes da gente ir para o nosso encerramento. Boa tarde, paz e bem, sou o Marcos Lira. Se deixar tudo virar estresse, se der relevância e valorizar em excesso, eu penso comigo que tudo vai passar e existe uma saída para tudo. Basta encontrar equilíbrio. Quais as dicas, então, que seria, claro, a minha última pergunta, né? Quais as dicas para exercitarmos isso? Um abraço. Obrigada, Marcos. Tá vendo? Eu amo os ouvintes me ajudando a fazer as minhas perguntas aqui. Gente, o desafio do equilíbrio, né? Esse lugar que a gente fala, o equilíbrio, o caminho do meio. Como estou comigo mesmo? Eu gosto de quem eu estou vendo? Hoje atendi uma moça e ela dizia para mim, Raquel, faz tanto tempo que eu não olho no espelho. A pergunta é, há quanto tempo você não se olha no espelho? Você gosta do que você vê? De quem você vê do outro lado? Ou de quem você está se tornando no processo? Então, esse é um lugar. Se for possível para você, busque uma terapia. Autoconhecimento, olhar para si é muito bacana. Inicialmente, gente, uma atividade física, caminhe. Corra, faça alguma coisa por você. Por que eu falo do caminhar? Porque o caminhar, se você puder sair de casa, andar pela rua, você vai ver pessoas, vai ver bicho, vai ver árvore, vai ver natureza. Isso é bom, isso é importante. Então faça uma atividade física, busque essa ajuda profissional, se for o caso. Converse com as pessoas, cuide da sua espiritualidade. Isso é muito importante. Se atente à questão da sua alimentação, tá? Se a alimentação está exagerada em açúcar, sal e gordura, ela vai contribuir para o estresse, para a depressão e para a ansiedade, para muitos processos inflamatórios. Então tenha esse cuidado no se alimentar, consuma bastante água, né? Claro que aí vão ter N questões que talvez tenha que buscar orientação médica, mas quais os cuidados básicos que a gente encontra? Você joga na internet, você consegue uma orientação sobre a questão de alimentação. E eu vou dizer assim, olhe para você com mais generosidade. Olhe para a sua agenda e veja o que realmente importa. Porque há muita coisa que nós deixamos para depois e pode ser que o depois seja tarde. Com certeza. Fica então essa mensagem, realmente, né? Olhe para sua agenda hoje. É um modo de dizer, mas eu não tenho agenda, Vanessa. Tá bom, mas olha, né? Não tem agenda, né? Mas olha... Isso é só uma forma de dizer... Isso é só uma forma de dizer, olha, né? O tanto de atividade, o que você tem. O que você tem, o que seu filho tem, ou pelo menos o que você colocou para o seu filho, ou você colocou para alguém ali, né? O que você tem feito por você? Porque às vezes a gente tem feito muitas coisas, mas não por nós, pelos outros, né? Raquel, muitíssimo obrigado. O tempo já se esgotou aqui, mas uma próxima a gente vem para falar mais sobre isso, sobre a importância dessa saúde mental e deste olhar, né, pra gente. E não ter vergonha também, né, Raquel? Quando estiver estressado, nervoso, não tem vergonha não, né? Diga, tô estressado, não tô bem, mas procura ajuda também, né? Sim, exatamente. Acho que é um exercício. Tanto que às vezes a gente pode dizer assim... Não consigo conversar hoje porque eu tô sentindo tal coisa. Olha, boa dica. As pessoas às vezes desacreditam, alguns colegas que trabalham comigo, porque assim, se eu tiver com raiva, eu falo, não vou conversar agora porque eu tô com raiva. E com raiva eu posso dizer coisas que não são legais. Aí as pessoas, sério que você tá com raiva? Eu falo, eu já estou avisando. É que quem conhece a Raquel como eu, é difícil imaginar ela assim nesse então, nível. Eu falo, mas... eu estou avisando. Mas são formas que a gente tem, porque depois aquilo passa, você consegue falar sem machucar. Agora, se você fala no calor da emoção, gente, vai vir com o tamanho da emoção. Com certeza. Obrigada, Raquel. Um abraço para você. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada a vocês. Boa tarde.
Tá aí, então. Hoje o programa Abre Aspas, nessa segunda-feira, dia 26 de junho, falando um pouquinho sobre estresse com a nossa convidada, a psicóloga Raquel Brandão. E, claro, você pode mandar pra gente a sua sugestão de tema e, claro, será uma alegria para nós podermos aqui atender o seu pedido, a sua sugestão. Na sexta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um tema importante e vamos falar sobre o sono, minha gente. De que maneira o sono impacta na nossa saúde? Vamos conversar com uma especialista em odontologia do sono, a doutora Lilian Gianazzi, e vamos falar sobre esse assunto. E você, tem dormido bem? Sabia que não dormir bem pode estar trazendo diversos problemas de saúde? Gente, dormir faz bem, a gente precisa entender a importância do sono para trazer aí também qualidade de vida para nós. Uma excelente tarde a todos, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma foto.